Já já, torcedor, às 7 horas da noite, tem Vasco da Gama e Coritiba pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo. O Vasco, nesse momento, é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Uma derrota pode colocar o Vasco muito perto da zona de rebaixamento. Já uma vitória coloca o Vasco na 8ª colocação, uma posição importante no primeiro bloco do Brasileirão. E é claro, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre essa partida, trazer todas as informações sobre esse Vasco e Coritiba, como o Vasco vai a campo, desfalques, novidades, o que o Barbieri está preparando para essa partida de hoje. Você vai ficar muito bem informado aqui neste pré-jogo do Gigante, ou Fala Gigante, como você preferir chamar. E além dessas também, muitas outras informações. Vamos falar sobre André Santos, que é desfalque para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Santos, falar também sobre o palpite do GE para esse jogo de hoje, vamos falar sobre punição para o técnico Maurício Barbieri e também sobre essas últimas rodadas contra Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense. Foi bom ou ruim? O saldo foi positivo ou negativo? A gente vai falar sobre isso, porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, ou seja, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A gente está bem perto aí de chegar à marca dos 91.600 inscritos. Vou mandar aqui a real a vocês, ó, tô vendo agora, faltam menos de 20 pessoas. Então venha se inscrever no nosso canal, vamos chegar pelo menos hoje aí ainda a marca dos 91.600, tranquilo? Conto com a sua ajuda, além disso larga o dedo aqui embaixo, ó, no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Então, se você curte o nosso canal, já deixa aí esse like para ajudar na divulgação do nosso vídeo. Tranquilo, rapaziada? E é claro, deixa aí nos comentários quanto você acha que será Vasco e Coritiba hoje. 3-0 Vasco, 3-1, 2-0. Eu acho que vai ser 2-1 Vasco. Um gol de Gabriel Peck e outro do Alex Teixeira. Anota aí, depois me cobra. Tranquilo, rapaziada? Se você acertar, eu prometo que no pós-jogo do Gigante eu falo o placar que você colocou aqui embaixo, caso tenha acertado. Tranquilo? Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos nesse assunto sobre Vasco e Coritiba, quero falar primeiramente sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, pois ontem tivemos várias partidas dessa quinta rodada. Então, como eu faço, eu vou chegar um pouquinho aqui pro lado e a tabela vai aparecer aqui na imagem a vocês. Ó, tabela tá da seguinte maneira: Palmeiras na liderança com seus 13 pontos, seguido por Botafogo com 12, Fluminense com 10, Atlético Paranaense com 9. Na parte de baixo da tabela temos Coritiba na última colocação, América Mineiro na penúltima, Goiás na 18ª, Cuiabá na 17ª, Corinthians na 16ª e Vasco na 15ª. Realmente, gente, a situação atual é: o Vasco precisa vencer essa partida para sair dessa posição, sair dessa 15ª colocação. Em caso de vitória, e dependendo do resultado entre São Paulo e Fortaleza, o Vasco pode terminar essa rodada até mesmo na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. É claro, ainda está no início, mas é importante o Vasco ficar naquela parte de cima, até para não se sentir pressionado estando nessa parte de baixo da tabela, pois é impossível, mesmo sendo ainda na 4ª rodada, que o Vasco não atuou ainda na 5ª, o torcedor vascaíno sente esse medo do rebaixamento, tem esse fantasma sempre aparecendo aí em torno do torcedor. E antes de entrarmos no assunto também sobre esse Vasco e Coritiba, quero fazer uma pergunta a vocês, levar a vocês ao questionamento. Dê uma olhada aí, primeiramente, no Palmeiras e no Fluminense. Palmeiras com seus 13, Fluminense com seus 10. Palmeiras, gente, em 5 partidas do Brasileirão, Palmeiras tem 4 vitórias e 1 empate. O empate sabe contra quem? Contra o Vasco da Gama. Eu falei, inclusive, ontem, lá na minha outra rede social. Fluminense. Fluminense tem 5 partidas também nesse Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A derrota do Fluminense foi lá no Castelão contra a equipe do Fortaleza e o Fluminense com um time misto. Ou seja, foi uma derrota pelo placar de 4-2, o Fluminense jogando longe de casa, pressionado pela torcida da adversária e com time misto. E outro resultado negativo, adverso, que não veio uma vitória para o Fluminense, foi contra o Vasco. Maracanã, jogando do lado do seu torcedor. Pois lembra, né? Era 90% de ingressos vendidos aos torcedores do Fluminense, apenas 10% ao Vasco da Gama. Então era um ambiente super favorável ao torcedor do Fluminense, ao time do Fluminense, mesmo assim a vitória não veio. Ou seja, Palmeiras, de 5 partidas, 4 vitórias,
apenas um empate contra o Vasco. O Vasco foi o único time do Brasileiro que conseguiu tirar pontos do Palmeiras. E o Fluminense tem 2 resultados adversos, sendo um com time misto, jogando longe de casa, e sendo outro dentro de casa, com time titular, o apoio do seu torcedor, contra o Vasco da Gama. E vamos pegar o Atlético Mineiro, que é importante também. O Atlético tem 5 partidas nesse Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. 2 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas. Essas 2 derrotas, gente, aconteceram para o Botafogo, jogando longe de casa, Botafogo 100% no Campeonato Brasileiro nesse último final de semana. E a outra vitória para o Vasco da Gama, jogando dentro do Mineirão, ao lado do seu torcedor, na estreia do Campeonato Brasileiro. Então, se a gente parar para pensar, nessas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi o único time que derrotou o Palmeiras, o Vasco foi o único time que conseguiu tirar pontos do Fluminense jogando no Maracanã e com um time titular, e o Vasco foi o único time que venceu o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, e ao lado do Botafogo é o único time que venceu o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Então o resultado é claro, a gente fica chateado com o que aconteceu no Bahia, e na minha opinião, gente, na boa, foi um ponto fora da curva. Eu posso até voltar aqui já pro meio, que a tabela já saiu. Foi um ponto fora da curva, realmente, essa partida contra o Bahia. Foi uma vergonha, foi ridículo, foi absurdo, foi vergonhoso. Eu não tenho o que falar de Vasco e Bahia em São Januário na segunda-feira retrasada. Eu não tenho o que defender a atuação pífia do Vasco naquela segunda. Mas se a gente parar pra pensar de uma maneira racional, podemos reclamar da postura do Vasco, podemos reclamar da forma com que o Vasco se posicionou depois de ter feito, né, gol contra Palmeiras, 2-0, abriu e se fechou. Contra Atlético, abriu 2-0 e se fechou. Contra Fluminense, deixou de jogar bola. A gente pode reclamar, mas a gente não pode reclamar que o Vasco pontuou. E foi um dos únicos que arrancou pontos de hoje, se não os 3 melhores, com toda certeza, um dos 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. O Vasco pontuou, gente. O Vasco conseguiu arrancar pontos dessas equipes. Com certeza, outros times vão jogar contra Palmeiras, vão jogar contra Fluminense e vão jogar contra Atlético Mineiro. E eu, Lucas, duvido que eles farão a mesma pontuação que o Vasco fez contra essas 3 equipes. De 9 pontos em disputa, o Vasco conquistou 5 contra os 3 melhores, na minha opinião, hoje, times do Campeonato Brasileiro. É claro, volto a repetir, não tenho que justificar sobre o que aconteceu contra o Bahia. Aquilo foi uma vergonha, foi ridículo, foi vergonhoso. Mas, se tratando das 3 melhores equipes do Brasileirão, o Vasco conseguiu ir muito bem mesmo. E importante falar, a gente pode se questionar, e eu me questionei, eu tô tendo um pensamento completamente diferente do que eu falei após a partida contra o Fluminense nesse último sábado, né? A gente pode falar, poxa, tem que jogar com peitão, foi o que eu falei, tem que ir de peito aberto, tem que jogar de mano a mano. Ontem o Cruzeiro tentou jogar de mano a mano contra o Fluminense, perdeu de 2-0. Ontem o Grêmio tentou jogar de mano a mano contra a equipe do Palmeiras, tomou de 4-1 na arena, no Allianz Parque, né? Então, é claro, a gente como torcedor quer ver o Vasco indo pra cima, quer ver o Vasco jogando de mano a mano, mas pensando de uma maneira mais racional, e é importante a gente pensar isso, e eu tô trocando essa ideia com você para ter um diálogo, eu quero que você comente aí embaixo, será que vale a pena? Esse é um dos pensamentos que eu tive na noite de ontem após acompanhar muitos jogos da rodada. O Vasco é um time em formação, o Vasco foi um time que está todo novo se comparado com o ano passado. Enquanto o Palmeiras e Fluminense é um time que já vem de tempo. O Diniz hoje tem um time completo em mãos que foi construído lá no ano passado. Palmeiras do Abel, nem se fale. Então, um time que é o Vasco, novo, enfrentando times já construídos como Palmeiras e Fluminense e conseguindo, querendo ou não, arrancar pontos desses 2 times, é de suma importância. Com toda certeza, esses pontinhos irão contarem muito para aquilo que o Vasco quer no final do campeonato. Concorda, torcedor? Deixe aí nos comentários. Eu quero perguntar novamente, você preferia que o Vasco jogasse de peitão aberto, de mano a mano, tomasse de 4 para um Palmeiras e tomasse de 2, 3 para o Fluminense? Ou é melhor se fechar, se retrancar, jogar entre aspas feio e arrancar um pontinho? Importante lembrar que quando o Vasco jogou de mano a mano com o Fluminense no Carioca, jogou bonito, a gente gostou, mas acabou perdendo. E é claro, diante de tudo, o que foi vergonhoso, e foi muito, foi o que aconteceu contra o Bahia. O Vasco não podia ter perdido aquele jogo contra o Bahia em São Januário. Isso é fato, isso é lógico. Erro do Barbieri. E hoje o torcedor vascaíno quer que o Vasco recupere esses pontos contra o Coritiba no Couto Pereira. Essa é a expectativa do torcedor para essa partida de hoje, lá em Curitiba. O Vasco, eu não quero realmente que o Vasco vá para buscar empate. Eu quero que o Vasco vá para buscar a vitória. Até pelo momento que hoje o Coritiba vive. Coritiba hoje, como vocês viram na tabela do Brasileirão,
é o último colocado. O Coritiba hoje não tem vitória no Campeonato Brasileiro. Em 4 partidas são 3 derrotas e 1 empate. Então, gente, dá pra ganhar. O Coritiba, além de tudo isso, vive um dos seus piores momentos da sua história. Caso o Coritiba não vença ou perca novamente essa partida de hoje para o Vasco da Gama, será sua 11ª partida sem vitória. Uma das piores sequências do Coritiba na sua história. Então é um momento muito ruim. Para piorar ainda mais, torcedor vascaíno, ontem foi confirmado que tanto o Aleph Manga quanto também um volante, no caso o Jesus Trindade, não estará nessa partida de hoje por causa desse sistema aí, essa quadrilha de apostas que está sendo descoberta no futebol brasileiro. O Aleph Manga e Jesus Trindade foi citado em uma das conversas e o Coritiba decidiu previamente já afastar os 2 atletas. O Aleph Manga, eu posso estar falando aqui de uma maneira incoerente, mas pelo que o Barbieri falou dele em uma entrevista coletiva, é o principal jogador do Coritiba, é o nome do Coritiba. Então o Coritiba hoje não terá o seu principal jogador para enfrentar o Vasco, estará abalado, com um clima ruim, por causa desses afastamentos, que é impossível disso não cair dentro do elenco, e é o lanterna do brasileiro, 10 jogos sem vencer. É um jogo que o Vasco tem que conquistar a vitória. Segundo informações, gente, técnico Antônio Carlos Zago vai mexer na equipe. Uma das dúvidas principalmente é no sistema defensivo da equipe do Coritiba. Henrique e Chancellor disputam a posição na zaga. Então com isso, vou chegar um pouquinho aqui pro lado. A equipe do Coritiba, gente, deve ser essa aqui que tá aparecendo na imagem de vocês, ó. Gabriel, Vitor Luiz, Bruno Viana e Henrique no sistema defensivo. O meio campo formado por William Farias, Bruno Gomes, ex-Vasco, Natanael, Gemerson e Bosquilha. E no ataque, Robson e Caio César. Além do Aleph Manga e do Jesus Trindade, que estão fora pelo sistema de apostas, Júnior Urso e Kusevic estão lesionados. E o Jean Pedroso foi convocado para o Mundial Sub-20. Então, tem que ganhar, Vasco. Vamos ganhar. Já se tratando sobre o Vasco do técnico Maurício Barbieri, Maurício Barbieri deve manter exatamente a mesma escalação que iniciou a partida contra o Fluminense, ou seja, Rodrigo no time titular. O treinador ainda poderá contar com o Andrei Santos, porque ele foi convocado para o Mundial Sub-20, mas ainda não se apresentou. Porém, eu já adianto aqui a vocês, a CBF pressionou o Vasco e o Andrei estará jogando hoje contra o Coritiba e se apresentando amanhã já à CBF lá na Granja Comari para a disputa do Mundial Sub-20, que será disputado na Argentina. O Marlon Gomes já se apresentou nessa última segunda-feira, mas o Vasco conseguiu segurar um pouquinho o Andrei para que ele se tivesse à disposição para essa partida de hoje. Havia expectativa que ele também ficasse à disposição para a partida desse próximo domingo contra o Santos, mas isso não irá acontecer. Então com isso, chega um pouquinho ao lado também e a escalação do Vasco, ó, aparece na imagem aqui a vocês. No gol, o Léo Jardim. Na lateral direita, Pumita. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Na zaga, Léo, Robson Mambu. No meio, Rodrigo, Andrei e Jair. No ataque, Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. Fora, Marlon Gomes, pela Seleção Brasileira Sub-20. Gabriel Dias e de Luca, ambos em recuperação da cirurgia. Sobre a arbitragem, Ramon Abate Abel, do quadro FIFA de Santa Catarina. Esse deve ser o Vasco de hoje para a partida contra o Coritiba pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo, Maurício Barbieri falou. Então é claro, dê uma olhada aí nas palavras do técnico Cruz Maltino sobre a expectativa de enfrentar o Coritiba nessa noite de hoje lá no Couto Pereira. E, inclusive durante as palavras ele falou sobre o Aleph Manga. Então dê uma olhada aí no que o Barbieri espera para esse jogo do Brasileirão. Eu acho que é um jogo difícil, como são todos nesse Campeonato Brasileiro. Acho que é um campeonato que até pela classificação momentânea a gente vê que tem muitas surpresas aí, né? Um campeonato muito equilibrado. Eu acho que apesar deles não estarem vindo num bom momento em relação a resultados, é uma equipe que procura se defender bastante, joga com 3 zagueiros, ou tem jogado pelo menos, não sei se vai jogar na quinta-feira, mas tem se fechado bastante. Tem um jogador como o Aleph Manga, que é um jogador que puxa os contra-ataques, forte, é uma equipe que busca bastante esse jogo com ele. E acho que é um desafio que a gente tem ir lá fora de casa, onde eles vão ter o apoio da torcida, e a gente tem que tentar se impor, equilibrar a partida e buscar o resultado. É o que o Vasco vai fazer nesse sentido. E aí, torcedor vascaíno animado com a partida? Fada Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários e o placar para esse jogo. Volto a repetir, 2-1 sofrido, gol de Alex Teixeira e do Gabriel Peck. Gente, para finalizar o vídeo aqui, apenas uma informação. Tivemos aí um julgamento nessa parte da tarde de hoje, manhã, né? Tarde não, pela parte da manhã,
sobre a suspensão do técnico Maurício Barbieri naquela partida contra a equipe do Atlético Mineiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Barbieri, segundo julgamento, estará de fora de 2 partidas. Uma ele já cumpriu contra o Palmeiras na segunda rodada e a outra ele irá cumprir contra o Santos nesse próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então Barbieri não poderá comandar o Vasco contra o Santos. É realmente um absurdo, né? Na boa, eu acho isso surreal, um vermelho, e ele tem que cumprir suspensão, cara. Ninguém sabe por que ele foi expulso naquela partida. Até hoje eu não entendi o Klaus chegar na beirada do campo e dar vermelho direto para ele. Mas enfim, é sempre contra o Vasco, completamente impressionante. O Barbieri não ficará na beirada de campo, Maldonado estará novamente domingo comandando o Vasco, dessa vez em São Januário, pois na última ele já comandou, porém, no Maracanã. E só para finalizar também, palpite, né? Esqueci de mostrar a vocês o palpite do GE. Como tá aparecendo aí nas imagens, o palpite dá que 7 de 8 votos, 4 dão vitória ao Vascão, 3 empates e apenas 1 confirma a vitória no Coritiba. Essa vitória do Coritiba é dada pelo espião estatístico. Alguém não revelado, acho que se baseia em estatísticas para dar a vitória ao Coxa Branca. Sobre vitória ao Vasco, Alex Escobar, Bárbara Coelho, Richarlison e Thiago Medeiros. E aí, você, torcedor, tá acreditando na vitória do Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Volto a repetir, hein? 2-1 Vascão hoje, lá no Couto Pereira. A gente fica por aqui. Esse foi o pré-jogo do Gigante, o Fala Gigante, como você preferir chamar. E a gente volta, hein? Pós-jogo do Gigante, jogo às 7, então 10 horas, estaremos aqui falando de Vasco com vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.